Arena de volta, a Polícia Federal abriu inquérito para apurar as mortes da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes em março de 2018. O ministro da Justiça, Flávio Dino, justificou que o inquérito busca ampliar as investigações. Agora, quem traz os detalhes é a repórter Rafaela Cascardo. Temos aí um boletim da Rafaela para nós. Vamos ver. Os assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes completam 5 anos no mês que vem, ainda sem informações sobre os mandantes e as motivações do crime. Por isso, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, anunciou a abertura de um inquérito na Polícia Federal para investigar esse caso. Ele já tinha falado na semana passada sobre aprofundar as investigações, sobre uma colaboração maior da Polícia Federal e agora ele usou as redes sociais para confirmar, então, a abertura desse inquérito. Ele disse o seguinte, abre aspas, a fim de ampliar a colaboração federal com as investigações sobre a organização criminosa que perpetrou os homicídios de Marielle e Anderson, determinei a instauração de inquérito na Polícia Federal. Estamos fazendo o máximo para ajudar a esclarecer tais crimes. Fecha aspas. O delegado Guilhermo Catrambi vai conduzir essa investigação da Polícia Federal. Essa abertura do inquérito na PF não significa uma federalização do caso, mas uma colaboração maior, portanto, da Polícia Federal com a investigação que corre na Polícia Civil aqui do Rio de Janeiro. O Ministério Público do Rio denunciou Rony Lessa e Elcio de Queiroz como os assassinos, como aqueles responsáveis diretos pelas mortes de Marielle e Anderson, e os dois estão presos. Desde 2018, houve uma série de mudanças nas investigações, nas conduções dessas investigações. 3 grupos diferentes de promotores ficaram à frente do caso no Ministério Público do Rio e na Polícia Civil, 5 delegados já estiveram na chefia das investigações. Quando assumiu o cargo no Ministério da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino afirmou que era uma questão de honra elucidar esse crime e, portanto, agora tomou essa iniciativa de abrir a investigação também na Polícia Federal. Do Rio de Janeiro, Rafaela Cascardo. Mário, o ministro está dizendo que é uma questão de honra elucidar esse crime. E a apuração, né, a versão oficial é que não se trata de uma federalização, que não é uma interferência do governo federal nas investigações estaduais, é uma parceria. Você acha que é realmente uma parceria? Ainda dá para ter expectativa, depois de tanto tempo, de que esse crime horroroso, bárbaro, seja elucidado? Olha, quando eu li essa notícia da entrada da Polícia Federal nas investigações, eu me lembrei de um dado que eu li no ano passado que me chocou. É um fato que todos nós sabemos, mas que quando você vê o número, fica mais chocante. No Brasil, só 37% dos assassinatos são desvendados. Os crimes são desvendados, a autoria, o sujeito vai preso, etc. 37%. No caso do Rio de Janeiro, especificamente, esse número baixa para 16%. É uma vergonha, certo? É uma vergonha o que acontece no Brasil. A questão de honra de um ministro da Justiça seria, de qualquer ministro da Justiça, de qualquer governo, seria reverter essas estatísticas, né? Então, isso eu estou falando no plano geral. Obviamente, o caso Marielle está inserido nesse plano geral, né, de crimes que não são desvendados. Agora, tem lá suas peculiaridades, porque, obviamente, tem ali uma questão política, né, bastante evidente. Raquel, se a Polícia Federal está entrando, federalizou, né? Óbvio que federalizou. É evidente que federalizou, isso vai ficar sob as asas do Ministério da Justiça, né? Sob o qual está a Polícia Federal. Então, houve uma federalização. Agora, se isso é ruim, se não é ruim, não sei. Não acho que talvez não, né? Porque pode vir, sim, que a Polícia Federal possa vir a descobrir, pode acontecer da Polícia Federal vir a descobrir aspectos que nós não sabemos, ou mandantes, enfim, uma teia ali que levou ao assassinato da Marielle, que sim, é um crime bárbaro, mas os crimes todos são bárbaros.
né? Quer dizer, não estou aqui dizendo que um é mais bárbaro que o outro ou menos, não se trata disso. Agora, você imagina você ser um familiar, né, de uma dessas famílias, de um dessas pessoas que foram assassinadas e cuja autoria do crime não foi desvendada, que é a maioria absoluta no Brasil. É uma vergonha o que acontece no Brasil. Eu espero que o caso Marielle seja desvendado, se há coisas ainda a ser descobertas, que seja descoberto, certo? Mas que sirva principalmente para que nós comecemos a reverter esse quadro de absoluta barbaridade, que é o crime acontecer e a polícia não desvendar. Olha, a gente tem o mais baixo índice de resolução de assassinatos das Américas, quando você compara também com os vizinhos, certo? Então, não se trata de subdesenvolvimento apenas, não. Temos vizinhos também subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, como gostam de dizer, que resolvem os crimes com a taxa de resolução é muito maior que a brasileira. Joel, Sabino coloca um ponto importante, que é a baixa resolução de crimes no Brasil. Ele traz ali o dado do Rio de Janeiro, 16%. Mas ele aponta também um aspecto político desse caso. A gente não pode esquecer que o caso Marielle provavelmente envolve a milícia do Rio de Janeiro. A gente não pode esquecer o governo Jair Bolsonaro, os links, né, que já apareceram. Eu acho que nunca apareceu nenhuma evidência ligando o Bolsonaro diretamente a esse crime, mas sim, ele tem proximidade, teve apoio ali de pessoas ligadas à milícia. E agora o governo Lula entra com uma ministra que é irmã de Marielle Franco. As coisas vão mudar neste caso? O futuro vai dizer. O futuro vai dizer se justificou ou não essa atitude do Ministério da Justiça de trazer para a alçada ou para a colaboração da Polícia Federal para investigar. Se ao término dessa investigação encontrarem realmente o mandante desse assassinato. Esse assassinato é mais um assassinato entre milhares e milhares de assassinatos que a gente sabe que ocorrem no Brasil, grande parte dos quais, como bem lembrou o Mário, não são solucionados no nosso país. Só que esse assassinato também se revestiu de um caráter simbólico e de significado que é político no sentido mais profundo e no sentido mais amplo de política, não só da política partidária, ele transcendeu isso. Por quê? Porque a Marielle, além de ser uma vereadora, uma mandatária, mas a gente sabe que também assassinatos de mandatários não são tão raros assim no Brasil, além de ser uma mandatária, ela era uma representante que estava galgando já uma presença nacional, embora vereadora, mas uma presença nacional na defesa dos direitos humanos para todos, inclusive para as populações mais marginalizadas e mais vulnerabilizadas do nosso país, do qual ela fazia parte e que teve o seu próprio direito humano mais básico, a vida, violada de forma tão flagrante, e mais, porque ela se notabilizou no combate a esse que é assim, uma das principais chagas, um dos principais flagelos do Brasil atualmente, que é o crime organizado. Então, só por isso, por essa condição especial que a Marielle ocupava no cenário social, cultural, político brasileiro, o caso dela já se revestiu de um simbolismo mais profundo. E teve um fato adicional. Eu não diria nem, Raquel, da ligação do Bolsonaro diretamente. Por enquanto não existe, até onde sabemos, não existe ligação do Bolsonaro com esse crime. Embora ele provavelmente conheça ali alguns dos milicianos ligados. Uma ligação direta dele não tem. Mas o que teve, e que foi baixíssimo, foi que, por algum momento, a direita bolsonarista brasileira tomou o símbolo da morte da Marielle Franco como um valor para si. A gente viu candidatos, primeiro ponto, rasgando a placa em homenagem a Marielle Franco. A gente viu órgãos de extrema-direita veiculando fake news, mentiras de que a Marielle teria sido morta porque ela era ligada ou casada com alguém do crime organizado, que era uma mentira grotesca e criminosa e que rodou a internet, rodou aquele ano de 2018. A gente viu, por fim, infelizmente, a fase final, o refúgio final, a imagem da Marielle transformada em memes que a extrema-direita usa para ridicularizar os seus adversários. Então, a investigação da Marielle, ela se tornou, além da preocupação com direitos humanos e todo o simbolismo que ela traz, além do enfrentamento ao crime organizado,
se tornou também um símbolo do enfrentamento moral e ético e institucional a esse extremismo desumano, criminoso, da escória da sociedade brasileira de extrema-direita, que não se confunde com o governo Bolsonaro, não, tá? Vamos distinguir as coisas. Claro que a gente sabe quem essas pessoas apoiavam, mas tem muita gente que apoiou o Bolsonaro que não tem nada a ver com isso que eu estou falando aqui. Mas por tudo isso, ela se revestiu de um sentido maior, que na minha visão justifica, sim, uma preocupação federal, mas que essa preocupação federal só vai, de fato, se fazer valer se chegarem no resultado. Se não chegarem, terá sido mais barulho e mais falação para nada. Gabriela, o Joel trouxe um fato interessante que eu queria jogar para você. Quem quebrou a placa de Marielle Franco, na rua Marielle Franco, foi Daniel Silveira. Daniel Silveira, que foi indultado por Jair Bolsonaro, né? Foi eleito depois deputado federal, foi indultado por Jair Bolsonaro e depois aparece naquele caso super estranho do senador que se encontrou ali com ele, com o Bolsonaro, para ter uma conversa ali sobre a possível gravação do ministro Alexandre de Moraes. Então, existe sim essa postura da extrema-direita de usar a Marielle Franco como um símbolo desse extremismo. Para compensar, outro dia que eu só discordava com o Joel, hoje eu estou só concordando com o Joel. Então, para complementar um pouco do que o Joel falou, o caso da Marielle, ele é emblemático, ele não é só um caso de homicídio no Brasil, ele é um caso de feminicídio político. Uma mulher preta, moradora da comunidade, defensora de direitos humanos, lésbica, toda a simbologia que ela tinha, foi brutalmente assassinada. Isso, que mensagem fica se esse crime não for punido e desvendado? A mensagem é: esse lugar não pertence a vocês, mulheres, que é muito do que esse Daniel Silveira e do que o bolsonarismo prega, essa misoginia, né? Começou com o Bolsonaro lá atrás, como eu já falei aqui, acho que uma vez, lá atrás, falando para a deputada Maria do Rosário, até que as investigações contra ele foram retomadas, as ações contra ele foram retomadas, dizendo que só não a estuprava porque ela era muito feia, desrespeitando a mulher. Continua com o Bolsonaro desrespeitando as mulheres jornalistas, né? Então, esse ódio às mulheres no poder. Então, é importante, a federalização do caso Marielle, ela virou hoje o maior símbolo de que as mulheres pertencem a esse lugar. Esse espaço aqui, esse espaço que nós duas estamos, também nos pertence. E a gente não vai sair daqui. Então, a gente desvendar e a gente punir os assassinos e toda essa trama que se envolveu em torno do assassinato de Marielle é dizer para todas e todos que nós mulheres chegamos para ficar, que esse espaço nos pertence e pertencia a Marielle e pertence a todas as mulheres pretas, a todas as mulheres faveladas, a todas as mulheres. Então, a federalização, talvez em termos jurídicos, devesse ter sido feita pelo STJ, pelo incidente de deslocamento constitucional, mas se eles conseguiram entrar no acordo com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, que é uma das polícias mais equipadas que tem no Brasil, a Polícia do Rio de Janeiro, ela ganha bem e ela tem bons equipamentos, juntar os esforços com a Polícia Federal, quem sabe agora a gente não resolva e dá uma resposta para a sociedade. Hélio, a doutora Gabriela trouxe um ponto interessante ali. Ela está dizendo que o governo talvez esteja colocando que não é uma federalização, é um acordo, porque deveria ter passado pelo STJ, né, doutora? Como que você vê isso? Olha, Raquel, primeiro eu queria fazer um comentário de que até agora esses suspeitos, esses acusados, esses supostos assassinos, né, não foram julgados, né? Devem ser em breve por júri popular, mas já se passaram 5 anos. Eu espero que isso aconteça logo, para você começar a ter justiça. Ainda vão faltar os mandantes, né, que todo mundo acredita que haja mandantes. Então, é preciso também descobrir isso. Mas, pelo menos, vamos encerrar o primeiro capítulo e julgá-los, né? E aí já começa, pelo menos, a justiça a ser feita, né? Agora, essa questão do... O que eu ia falar? Agora até me esqueci o que eu queria falar. Perguntei para você da federalização do caso, se deveria ter sido feita ou não. Isso. O meu receio, independente da tecnicalidade, Raquel, de se isso tem que passar por não sei aonde e tal, é que esse caso é muito simbólico, muito emblemático e
obviamente, repleto de paixões. Eu espero apenas que as paixões políticas não impactem no curso da justiça, porque com tanta emoção envolvida, e com razão, a gente fica receoso de que isso possa ter uma injustiça no final, né? Ou não acontecer, ou ser deturpado, e depois acontece no Brasil aquelas coisas que decide, depois revoga e fica uma sensação ainda maior de impunidade. A gente deveria ser técnico nisso, na melhor medida possível. E é isso que a gente tem que concentrar aí nesse caso. Até agora já fazem quantos anos, né? 2018 e justiça nenhuma foi feita. O Mário está me pedindo a palavra. Federalizou, inclusive, aproveitando o que o Joel falou, porque se não descobrirem nada, o governo sai desmoralizado, do ponto de vista político. Poderá ser desmoralizado justamente pela oposição bolsonarista, né? Então, assim, é um passo que eu não sei se foi medido, né, a consequência disso, porque se não encontrarem o mandante, né, o que seria o mandante, como se acredita que haja um mandante, vai ficar ruim, né? Vai ficar ruim para o governo. Politicamente vai ficar muito ruim. Então, federalizou nesse sentido, já é da alçada do governo, independentemente de ser parceria, independentemente de não ter passado pelo tribunal competente e tudo mais, já está nas mãos do governo, já está nas mãos do Flávio Dino. Politicamente já é responsabilidade do governo Flávio federal. Dino.